para amar como Jesus. Segundo, anote aí, ame o perdido. Jesus tinha um grande amor pelo perdido, por aqueles que não conseguem perceber a sua condição espiritual. E às vezes nós acusamos o perdido de não querer Deus, mas a verdade é que eles estão cegos, caminhando para um abismo e nem mesmo conseguem perceber. O amor de Jesus pelos perdidos, pelos doentes espirituais, sempre esteve em destaque. Ele deixou isso quando em Lucas 15 contou 3 parábolas, uma do filho perdido, do filho pródigo. Quando o pai, que representa Deus, viu o filho que estava perdido voltando para casa, ele começa a celebrar, ele se alegra, e Jesus deixa claro dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ame o perdido. O texto mais lindo da Bíblia, talvez o mais conhecido também, é sobre o amor de Deus pelo perdido, por todos nós, quando João registra a conversa de Jesus com um religioso chamado Nicodemos, e Jesus diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho, continue, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o perdido enviando Jesus. Jesus amou, morrendo pelos pecadores. Nós somos chamados a amar os perdidos como Jesus. A razão da igreja existir é para apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o caminho para a salvação, a verdade e a vida. O sacrifício de Jesus faz sentido se as pessoas o aceitarem como Senhor e Salvador. Não é moral e espiritualmente correto acharmos que se tudo estiver bem com a gente, se a gente estiver fazendo tudo certinho, aparecendo na celebração de domingo, está tudo muito bem, quando há milhares de pessoas que estão morrendo sem Jesus e sem salvação. Nós tivemos uma tarde maravilhosa ontem com os voluntários, com os líderes dessa casa. A você que veio, obrigado. A você que não veio, que não pôde vir, procure se informar com o seu líder, o que a gente falou. A você que não veio por preguiça, avise o seu líder que foi por preguiça, e espero que ele converse com você bem de perto e expulse essa preguiça. Mas nós conversamos rapidamente que Itajaí está chegando a 300 mil moradores. O Brasil tem uma média de 30% que são evangélicos. Isso significa que em Itajaí possivelmente exista 200 mil pessoas que ainda não ouviram, não desfrutaram, não mergulharam no poderoso amor de Deus. Há algo que eu e você precisamos fazer, e precisamos fazer com urgência. Se o amor pelo perdido faz o céu entrar em alerta, e Cristo Jesus se despir de toda a sua glória, abrir mão da sua posição e vir à terra como homem, e mais, ir à cruz, tomando o meu pecado, o seu pecado, situação essa tão difícil, que o Pai lhe vira o rosto por não suportar os nossos pecados sobre o seu santo Filho. O que nós precisamos fazer para manifestar esse amor de Deus pelo perdido? A minha oração é de que venha sobre nós um batismo de amor pelo perdido. Seu colega de trabalho, de estudo, seu vizinho, seu amigo, seu familiar, se continuar a viver sem Jesus, passará uma eternidade de dor e sofrimento, afastado de Deus, a não ser que você entenda o seu chamado de ser como Jesus, de amar como Jesus, e orar por essas pessoas, e compartilhar o amor de Deus com elas. Crie oportunidades para que elas desfrutem o amor de Deus. Eu acho que você já ouviu uma frase assim em algum lugar. Fale do amor de Deus, mostre o amor de Deus, espalhe o amor de Deus, crie oportunidades para manifestar o amor de Deus. Jesus estava sempre atento ao perdido, o coração dele se movia nesse sentido. Ele disse: eu não vim para a casa de Israel, ou para os salvos, ou para os santos, eu vim para os doentes, é eles que precisam de médicos, eu vim para as ovelhas perdidas. E quando ele vê as multidões, o texto vai dizer que ele se compadece delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Quando Jesus viu pessoas tão perdidas, quanto uma ovelhinha sem um pastor para indicar o caminho, o seu coração se compadeceu. Ser como Jesus
significa amar o perdido. Olha ao seu redor, ame-os, faça alguma coisa, cumpra o seu papel de seguidor de Jesus. Alguém já disse, a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Qual a diferença? O iate é para lazer, mas os pesqueiros vão ao alto mar, encontram os peixes e trazem ao porto. Decida ser um barco de pesca que encontra os pecadores perdidos nas águas do mar da vida e traze até os pés de nosso Senhor Jesus. Não siga Jesus como se fosse com iate, como se fosse lazer, como se fosse a tranquilidade. Não. Encare o seu chamado de estar seguindo Jesus para ser exatamente como Jesus é. Ame o perdido como Jesus amou e ainda ama.